alunos da Brasil Flam, Escola Civil de Bombeiros. Eu sou o Omar Macedo, sou um dos coordenadores de atendimento pré-hospitalar da Escola Brasil Flam e um dos instrutores responsáveis diretamente para a área de socorro, para a área de resgate, área de atendimento pré-hospitalar e voltado diretamente para que você possa ser um grande profissional na área. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre choques. Dentro do atendimento pré-hospitalar, que são as referências que nós temos de atendimento diretamente voltado à rua, né? Como a gente já tem conversado com vocês sobre análise primária e secundária, hoje a gente vai falar um pouquinho dentro do contexto da análise secundária, quais são as características para a gente poder identificar um quadro clínico relacionado a esses tipos de choque. O primeiro choque que nós vamos encontrar seria o choque hipovolêmico. Hipovolêmico ele é considerado como um choque hemorrágico. Na análise secundária, quando você faz a visualização da vítima, você vai estar procurando lá traumas, principalmente aqueles que têm o quê? O extravasamento, a perda de sangue dessa vítima. E se nós tivermos, por exemplo, um choque hemorrágico, que seria o quê? Uma hemorragia externa, ela vai se caracterizar também pela classificação da aparência do sangue no chão. Se nós tivermos, por exemplo, na visualização acima de 1 litro de sangue, nós temos que preparar essa vítima o mais rápido possível e levá-la para o hospital, justamente pelo fato de que a perda de sangue pode levar essa vítima à sua morte. Choque hipovolêmico, ele é caracterizado, então, como nós estamos conversando, falando sobre a perda sanguínea. E de que maneira que a gente pode ter uma perda sanguínea? Nós podemos ter uma perda sanguínea como a ruptura de uma artéria, a ruptura de uma veia e uma ruptura de um vaso capilar, que seria aqueles vasos de menor calibre que nós temos no nosso organismo. A perda sanguínea faz com que nós tenhamos uma baixa de oxigenação, principalmente com relação ao nosso coração, ao nosso pulmão e ao nosso cérebro, que são os 3 órgãos essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente, quando nós entrarmos em trauma. Nós temos também a apresentação do que nós chamamos de choque cardiogênico. O choque cardiogênico, como o próprio nome diz, é uma falência do processo cardíaco. Essa falência do processo cardíaco, ele pode fazer o seguinte: ou ele aumenta o batimento cardíaco, que seria o quê? Uma compensação do seu organismo com relação à perda sanguínea. Vamos levar em consideração o seguinte: quando o coração estiver com um batimento normal, nós temos todas as funções respiratórias fazendo a hematose. A hematose é a troca de gás na hora da respiração. Quando eu faço aqui, ó, eu coloco o ar para dentro dos meus pulmões, na realidade eu vou estar o quê? Acondicionando o oxigênio dentro dos pulmões, o sangue vai passar pelos alvéolos e vai para a corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea eu vou ter o quê? A hemoglobina. A hemoglobina ela é responsável dentro do sangue, que seria dentro da condição sanguínea ou dentro dos vasos sanguíneos, da grande circulação, de estar enviando o oxigênio diretamente para todos os órgãos, células, tecidos e principalmente o nosso cérebro. Eu quero levar bem em consideração com você que esse choque cardiogênico, ele tem uma responsabilidade muito grande para a manutenção do nosso organismo, porque o nosso coração, ele tem batimento cardíaco, que seria a função, né, de estar enviando sangue para o nosso corpo, em torno de 72 vezes por minuto. A Organização Mundial de Saúde declara que nós temos o batimento cardíaco entre 60 e 80. 72 é uma faixa de normalidade para nós. Se nós ficarmos com o nosso cérebro sem a presença de sangue entre 4 e 6 minutos, nós teremos o início, né, a apresentação das primeiras sequelas, que seriam desmaios, logo em seguida nós teremos aí processos relacionados a um coma e assim por diante. Com 10 minutos sem oxigenação do cérebro, nós já temos um coma instalado e já temos o quê? Um processo responsabilizando a nossa vida. Quer dizer, a gente pode perder a nossa vida com 10 minutos sem oxigenação. E com 16 minutos, né, o próprio protocolo, tá certo, do SAMU de atendimento avançado declara que nós podemos entrar em falência cerebral. Isso quer dizer o quê? Eu posso estar entrando em morte cerebral, correto? Então o choque cardiogênico, ele dá uma característica. O meu coração tenta compensar a perda sanguínea, ele vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o calor interno do nosso organismo, tá certo? E pode entrar em síncope. Isso quer dizer o quê? Que o próximo passo para um choque cardiogênico seria o quê? Uma parada cardíaca. Ou então, o que nós chamamos, né, de PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, que vai levar em consideração também, né, dentro do efeito dominó, o choque cardiogênico,
o choque, que seria a parada do meu coração, e a parada também dos processos respiratórios. Por isso que nós falamos que seria um choque, ou então uma parada cardiorrespiratória, pela qual o procedimento, você bombeiro, né, já vai saber, que é verificação de pulso carotídeo, respiração, e já vai entrar com as manobras de reanimação cardiopulmonar, que nós chamamos de RCP. Pois bem, depois nós vamos entrar com um choque chamado psicogênico. O choque psicogênico é uma classificação um pouco mais nova dentro do processo de atendimento aos choques dentro do APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que seria o atendimento de rua, que dão classificações que nós chamamos de surtos psicóticos, que normalmente eles são caracterizados, tá certo, para usuários de bebida alcoólica e usuários de droga, tá certo? Pela qual a gente vai fazer o quê? Nós vamos esperar passar esse processo, esse período que nós temos desse choque. Essa pessoa vai entrar em torpor, que seria o que? Ela vai entrar em estado, de cansaço físico, de cansaço mental, vai ficar um pouquinho mais parada no local, aonde a gente vai conseguir entrar já com as análises primária e secundária, caso haja algum outro processo ou alguma outra condição. Como, por exemplo, uma lesão, que ela pode levar um tombo, bater a cabeça, bater as costas no chão, ela pode levar um tombo numa escada, então a gente vai estar procurando outros tipos de lesões, tá certo? Agora a gente vai entrar justamente numa condição um pouquinho mais complicada, porque nós temos o que nós chamamos de classificação para choque distributivo. O que seria um choque distributivo? O próprio nome declara para a gente uma ação que vai distribuir dentro do nosso organismo. Eu falei um pouquinho lá atrás com vocês sobre o efeito dominó. E dentro do choque distributivo nós temos a presença do que nós chamamos de choque anafilático. O choque anafilático ele se define justamente o quê? Por uma falha ou uma interrupção no sistema dentro do nosso organismo que declara uma ação que vai se apresentar através, por exemplo, de uma alergia. Vamos colocar assim para a gente poder entender. O choque anafilático para você caracterizar essa ação. De repente, por exemplo, um alimento que para você não faz mal algum, para mim pode fazer mal. Vai começar a aparecer fluidos na pele, na parte cutânea da pele, tá certo? Eu posso ter, por exemplo, o que nós chamamos de edema de glote, então eu não consigo respirar, tá certo? E posso morrer por asfixia. Também por medicamentos, também por alimentos e também, por exemplo, picadas de inseto como pequenas formigas, abelhas, marimbondos, e então vai caracterizar um processo distributivo no meu organismo, tá certo? Se for, por exemplo, por uma abelha, o veneno da abelha, que é caracterizado durante um período de 15 segundos pela liberação desse veneno, pode causar, por exemplo, essa anafilaxia dentro do meu organismo e provocar a morte. Então lembre-se que o choque anafilático nada mais é do que um processo, tá certo, de alergia no meu organismo, tá? Também dentro do processo distributivo nós vamos encontrar o choque neurogênico. O choque neurogênico é uma incapacitação do meu cérebro, tá certo? Em fazer o quê? Em fazer com que o organismo receba funções normais. Lembre-se do seguinte, eu quero que você guarde bem essa informação. O cérebro, ele é responsável por toda a função do meu organismo. Então, se você está mexendo agora com os seus dedos, o cérebro está mandando o quê? Uma atividade elétrica para que você possa movimentar as suas mãos. Se você está piscando, da mesma forma para os olhos. Se você está mexendo com as pernas, da mesma forma com as pernas. Da mesma forma, todos os órgãos do organismo recebem estímulos elétricos do cérebro para que eles possam estar em grande funcionamento. Pode estar funcionando como se fosse uma grande máquina. Nesse momento, nós temos, por exemplo, um trauma crânioencefálico. Vamos colocar assim, tá? Uma batida na cabeça, que seria, por exemplo, uma contusão que vem do externo para o interno, e você tem a estabilização aí de um trauma crânioencefálico. Nesse trauma crânioencefálico, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a presença desse choque neurogênico. O que significa isso? O nosso sistema nervoso central vai classificar para que o nosso coração aumente, vamos colocar assim, o vaso da luz, por exemplo, das artérias vão aumentar e o nosso coração não vai ter sangue para bombear, em grande quantidade para poder fazer o quê? Para melhorar essa perfusão. Uma das características para o choque neurogênico, é nós fazemos o que nós chamamos de perfusão capilar. Isso quer dizer o quê? Eu vou apertar a ponta do meu dedo, ela vai ficar branquinha porque o sangue vai sair. Eu vou tirar minha mão e vou contar 1, 2. Com 2 segundos nós caracterizamos que tem o quê? Uma perfusão normal. Com 3 segundos nós temos uma diferença, que seria o quê? Está um pouquinho diminuída essa perfusão
perfusão, então eu tenho uma obstrução, está demorando um pouquinho para chegar nas áreas mais distantes do meu organismo, que é nas áreas periféricas, e com 4 segundos, provavelmente a gente já tem uma obstrução instalada. Então, dentro do choque neurogênico, a gente vai caracterizar o seguinte, que o nosso cérebro não está conseguindo enviar informações para que o nosso organismo possa trabalhar, né, como se fosse uma máquina dentro de uma engrenagem. E vale lembrar aí como observação, o nosso coração é o único órgão que independe de qualquer função cerebral. Por quê? Porque o nosso coração, ele tem o que nós chamamos de nó sinusal. Este sim recebe funções elétricas do coração, vai armazenar e vai mandar o quê? A cada 1 minuto, 72 estímulos para que o seu coração possa estar funcionando. E isso a gente vai conversar numa outra oportunidade. O último choque que a gente declara como uma condição distributiva, nós chamamos de choque séptico ou septicemia. Você encontra muito, né, nos canais de televisão, nas redes sociais, não? Pessoas que são consideradas ícones, né? Pessoas que trabalham em televisão, que fazem filmes, que já têm a idade avançada, por exemplo, e você ouve falar assim, tal pessoa foi, né, ou tal artista, né, ele foi internado e morreu, tá certo? Por uma disfunção de órgãos, tá certo? Os órgãos pararam de funcionar. Isso quer dizer o quê? Que na realidade, dentro do nosso termo que nós conversamos, né, dentro da nossa profissão como bombeiros civis, né, e como socorrista, por exemplo, né, a gente trabalha muito os termos técnicos, tá? E dentro desse termos técnico, a disfunção de órgãos ou a paralisação de vários órgãos, de 2 ou mais órgãos, né, nós chamamos de choque séptico ou septicemia. Isso quer dizer o quê? Que em algum momento, tá certo? Um órgão, ou ele pode ter sido rompido, ou não, ou pode ter, por exemplo, dentro do choque anafilático, quando a gente fala de uma alergia, causar o quê? Uma contaminação desse órgão. E esse órgão, para funcionar, ele depende do funcionamento de outros órgãos. Aí o que acontece? Ele vai contaminar outros órgãos, vai contaminar o seu organismo inteiro, e nós temos o quê? Os órgãos praticamente parando ao mesmo tempo. Então o choque séptico ele é bem complicado, né? E pode contaminar os seus órgãos e você acabar perdendo a vida por essa contaminação, correto? Para a gente entender, eu comecei já falando sobre os tipos de choque para você poder entender quais são as classificações. E agora eu quero deixar claro para vocês qual seria a melhor definição para a gente poder entender o que seria um choque. A definição de choque que a gente recebe da Organização Mundial de Saúde, né, que declara todas as ações de atendimento pré-hospitalar no mundo inteiro, declara para a gente a seguinte maneira: choque significa a falência do sistema circulatório, que é o sistema que dá a declaração de quê? De que nós temos a quantidade de sangue, né, circulando no nosso organismo, provocando a interrupção ou a alteração, que seria no abastecimento. Por isso que a gente leva em consideração que o choque cardiogênico e o choque neurogênico, né, eles são essenciais, tá certo? Para classificar, de repente, a perda da vida dessa pessoa. Por quê? Porque nesse exato momento eu tenho a condição, dentro dessa definição, do quê? Da alteração do abastecimento do sangue, principalmente para o meu cérebro, e a depressão das funções dos órgãos. O que quer dizer depressão das funções dos órgãos? Isso quer dizer o quê? Se eu não tenho uma corrente sanguínea satisfatória, se eu não consigo fazer com que o meu coração envie sangue para o meu corpo inteiro e para os meus órgãos, né, os órgãos vão estar em depressão, eles vão diminuir vamos colocar assim, a sua maneira de trabalhar, eles vão diminuir a sua compensação do organismo, tá certo? Por exemplo, o meu coração ele não vai conseguir enviar sangue, o meu pulmão não vai conseguir fazer a troca gasosa, o meu cérebro não vai conseguir enviar estímulos elétricos para o funcionamento dos meus órgãos, e eles vão acabar parando. Então eles vão acabar diminuindo a sua função e essa pessoa, infelizmente, vai entrar em morte. Então, dentro do atendimento pré-hospitalar, a presença do choque ela é essencial. E você, hoje que está seguindo essa aula, precisa ter em mente, tá certo? Que todos esses processos de choque você precisa guardar. Porque num atendimento pré-hospitalar, num atendimento de rua, eu não vou ter como, por exemplo, pegar na minha apostila, eu não vou ter como, por exemplo, pegar no cronograma e estar lendo esse cronograma para poder declarar qual é o tipo de quadro clínico que está se apresentando com essa vítima. Então guarde bem essa aula, tá
certo? Ela vai servir para a gente o tempo todo durante o meu atendimento, para que eu possa ter o quê? Uma resposta positiva no atendimento pré-hospitalar a uma vítima, seja ela de acidente, seja ela, por exemplo, de uma doença crônica e assim por diante.